Atuação da Polícia Militar de Minas Gerais na segurança pública. A Polícia Militar, no desempenho de sua missão constitucional de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, desenvolve diversas estratégias na prevenção e repressão criminal. Importante observar que é citado na Constituição Federal o termo polícia ostensiva, em vez de policiamento ostensivo, ampliando o conceito e elevando para além do procedimento, de forma que se assegure que o policiamento seja apenas uma fase da atividade de polícia. O policiamento corresponde apenas à atividade de fiscalização. Por esse motivo, a expressão polícia ostensiva expande a atuação da Polícia Militar à integridade do exercício do poder de polícia. O adjetivo ostensivo refere-se à ação de presença, característica do policial fardado, que, por intermédio da estrutura e estética militar, com uso de uniformes, equipamentos e distintivos próprios, representa e evoca a força da corporação policial. O Decreto-Lei 667, recepcionado pela Constituição Federal, menciona de forma inconteste a competência das polícias militares. Em seu artigo 3º, afirma que as polícias militares são instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna dos estados, dos territórios e no Distrito Federal. Competência das polícias militares: executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo fardado planejado pela autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos. Atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem. Atuar de maneira repressiva em caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas. Atender à convocação, inclusive mobilização do governo federal em caso de guerra externa, ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se à força terrestre para emprego em suas atribuições específicas de polícia militar e como participante da defesa interna e da defesa territorial. Vê-se, portanto, que a missão constitucionalmente prevista para a Polícia Militar de executar com exclusividade o policiamento ostensivo fardado já era prevista em lei. O militar, no exercício de suas funções constitucionais, isoladamente ou não, é a autoridade policial militar. Essa autoridade decorre do poder-dever de exercício de atividades de polícia ostensiva. Assim, a autoridade de um policial militar, em qualquer nível, implica direitos e responsabilidades. Conforme a fiança Lazzarini, o policial militar é um agente público, ou seja, uma pessoa física incumbida de concretizar o dever do Estado de dar segurança pública, para preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, como previsto no artigo 144 da Constituição. Assim, o militar que, por exemplo, relatar uma ocorrência, realizar uma busca pessoal, desviar o trânsito de uma via, autuar o infrator de trânsito ou efetuar uma prisão, estará no exercício de uma competência que lhe é atribuída por lei. A autoridade do policial militar que legitima a sua ação decorre de sua investidura no cargo ou função para o qual foi designado.
O poder público do qual o militar é investido deve ser usado como atributo do cargo e não como privilégio de quem o exerce. É esse poder que empresta autoridade ao agente público. Quanto à missão constitucional, em uma perspectiva contemporânea, verifica-se que o novo Estado Democrático de Direito, concebido pela Constituição da República de 88, redimensiona a ordem social, apresentando a ampliação da missão constitucional reservada às instituições policiais militares, para além do policiamento extensivo, direcionando seu foco de atenção ao bem-estar das pessoas, à garantia dos direitos fundamentais, ao livre exercício da cidadania, enfim, à valorização da segurança cidadã e humana. Vivenciando esse cenário, foi desenvolvido pela instituição o Plano de Reestruturação da Polícia Militar, que estabelece as seguintes premissas: fortalecimento do policiamento ostensivo, combate à interiorização do crime, redução da criminalidade violenta e aumento da sensação de segurança. As medidas adotadas pela polícia no combate à criminalidade levam em consideração as teorias do crime, suas causas e consequências e prevêem a realização de ações diretas e indiretas que impactam a ocorrência da criminalidade. De igual modo, visando a ampliação e a sensação de segurança e redução do medo do crime, a corporação também executa ações direcionadas para esses segmentos, levando-se em consideração as condicionantes individuais que influenciam na percepção da comunidade sobre o tema. Senso de legalidade e legitimidade. A ação dos policiais militares no exercício da polícia ostensiva, em suas diversas configurações, serviços e oportunidades, deve desenvolver-se dentro dos estritos limites legais, conforme enumeram as teorias do direito administrativo. O exercício de poder de polícia é discricionário, mas não é arbitrário. Seus parâmetros são definidos pela própria lei. A estrita observância aos limites legais, associada à observância das necessidades e aspirações da população, assegura a legitimidade das ações policiais, propiciando assim um clima de convivência harmoniosa, pacífica, de respeito e credibilidade. O senso de legalidade não pode estar dissociado do senso comum da ordem pública, isto é, dos valores cultuados pela comunidade como essenciais à harmonia do desejo coletivo de preservar certos costumes, certas condições de convivência ou situações ou fatos que, se modificados por alguém, possam afetar a moral e a ética social. O cidadão, indistintamente, tem assegurado seus direitos e garantias fundamentais, sendo invioláveis o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos constitucionais. O agente público, policial militar, que tem a missão de garantir o exercício desses direitos, não pode, consequentemente, ignorá-los ou violá-los. Mesmo aquele cidadão que é acusado ou apanhado no cometimento de ilícitos, deve ser assegurada a dignidade e a integridade física, em respeito à sua condição humana. O uso de força na atividade policial, quando necessário, deve ser legítimo e proporcional à condição apresentada pela pessoa abordada, observando-se ainda os princípios essenciais ao seu uso. O senso de legalidade deve orientar a conduta de todo e qualquer profissional de segurança pública. Deve presidir todos os seus atos e inspirar as ações de qualquer que seja a atividade a desempenhar. A Polícia Militar de Minas Gerais, em sua pujante trajetória de serviços prestados à comunidade mineira, atuando sempre com a observância da legalidade e legitimidade, estabeleceu uma nova concepção de seu arcabouço operativo doutrinário,
procurando extirpar práticas violentas e arbitrárias. O Manual Técnico Profissional, Caderno Doutrinário 1, que trata sobre a intervenção policial militar, processo de comunicação e uso da força, apresenta um modelo de uso diferenciado da força e que deve ser objeto de constante consulta nos estudos policiais militares. Nos aspectos procedimentais norteados pela doutrina, há a diferenciação entre o uso da violência e o uso da força, ou seja, a diferenciação entre o uso de violência e o uso da força, sendo a primeira atitude reprovada. O esquema a seguir ilustra a diferenciação entre eles. O uso de violência: arbitrário, ilegal, ilegítimo e amador. Atividade policial: o uso da força: profissional, legal, legítimo e profissional. A lógica ilustrada norteia o correto direcionamento e dimensionamento da atividade policial. Essa postura se consolida com a irradiação da doutrina de direitos humanos de forma transversal em todas as atividades de formação, treinamento e práticas operacionais da Polícia Militar. Assim, deve estar sempre claro que todos os policiais militares que usam a força é um instrumento de trabalho de polícia. Conhecer as leis que balizam seu uso, bem como as várias circunstâncias e intensidades disponíveis do uso da força, é uma necessidade.